Histórias que a graça escreveu. Episódio 5. A dor de não conseguir perdoar. Sejam todos bem-vindos a mais uma história que a graça escreveu. Existem pessoas que não conseguem dormir em paz. E é interessante que não é porque Deus não as perdoou, mas porque existe uma ferida que elas ainda não conseguiram vencer. Talvez você já tenha dito, eu perdoei, mas basta lembrar daquela pessoa e a dor ela volta. A verdade é que o tempo pode até esconder uma ferida, mas somente a graça pode curá-la. E hoje eu quero compartilhar uma experiência que marcou profundamente a minha vida e o meu ministério. Querido, certa vez, durante um culto, enquanto orávamos pelas pessoas, uma jovem começou a manifestar uma forte opressão espiritual. E é interessante que, enquanto eu caminhava em direção a ela, o Espírito Santo falou claramente ao meu coração. Ela está sendo atormentada porque existe uma ferida que nunca foi curada. Quando ela era criança, ela sofreu um abuso cometido pelo próprio pai. E é interessante que depois do culto levamos aquela jovem para uma sala reservada e eu olhei para ela e eu disse: Deus revelou algo sobre a sua vida. E é interessante que antes mesmo que eu terminasse de falar, ela começou a ficar nervosa. Ela bateu as suas mãos sobre a mesa e ela começou a chorar. Então ela disse uma frase que jamais esqueci. Eu contei para todo mundo, mas ninguém acreditou em mim. Naquele instante eu entendi. A maior dor daquela jovem não era apenas o abuso, era ter carregado aquele sofrimento completamente sozinha. Então contei que Jesus queria curar sua alma, mas para isso seria necessário liberar perdão. Ela respondeu imediatamente: eu não consigo. E eu acredito que muitas pessoas que estão me ouvindo agora dizem exatamente a mesma coisa. Eu quero perdoar, mas eu não consigo. E naquele momento que ela disse para mim que não conseguia liberar o perdão, senti-me completamente sem saber o que fazer. Saí da sala por algum minuto e comecei a orar. Foi então que o Espírito Santo ministrou profundamente ao meu coração. E ele disse: eu sou o Deus de ontem, o Deus de hoje eternamente. Para mim não existe passado nem futuro. Volte à sala. Volte à sala. E ao voltar à sala, eu comecei a orar e pedir: Senhor, leva essa jovem pelo teu Espírito ao dia que tudo aconteceu. Perguntei: aonde você está agora? E ela respondeu: no meu quarto. Perguntei novamente: o que está acontecendo? E ela disse: meu pai está entrando. E é interessante que ela estava muito nervosa e sua voz tremia. E quando aquele pai estava se aproximando, quando ele estava próximo de tocá-la novamente, eu disse: Espírito Santo, revela para ela quem de verdade está tocando nela. Então o Espírito Santo colocou uma pergunta no meu coração e eu perguntei: olha para quem está tocando em você. E ela ficou em silêncio e de repente começou a chorar desesperadamente. E naquele momento de ministração, o Espírito Santo revelou que havia uma situação maligna por trás daquela tragédia. E é interessante que isso não tirava a responsabilidade do pai. O pecado continuava sendo pecado, mas Deus estava mostrando que existe um inimigo que veio para matar, roubar e destruir. E naquele instante, querido, o peso que ela carregava começou a ser quebrado. Então o Espírito Santo trouxe ao meu coração uma das verdades mais profundas do Evangelho. No Antigo Testamento, o sacerdote colocava simbolicamente os pecados do povo sobre o cordeiro. A culpa era transferida,
Tudo aquilo apontava para Jesus. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, querido, escute bem isso. Jesus recebeu sobre si aquilo que era nosso, nossa culpa, nossa vergonha, nossa condenação, nossa dor. Ele tomou o nosso lugar e nos deu o lugar dele, aleluia. Naquele momento, aquela jovem compreendeu que não precisava mais carregar aquele peso, porque Jesus já havia carregado todo o peso na cruz. Então, querido, aleluia, então ela começou a chorar, mas já não era lágrima de desespero, era lágrima de cura. Pela primeira vez ela declarou: eu perdoo meu pai, não porque ele merece, não porque aquilo deixou de ser pecado, mas porque ela encontrou em Cristo a força que nunca encontrou em si mesma. Naquele instante, a paz invadiu aquele ambiente e o seu semblante mudou completamente. A graça fez em poucos minutos aquilo que anos de sofrimento nunca conseguiu fazer. Talvez você esteja esperando sentir vontade de perdoar, mas o perdão, escute bem isso, o perdão não é um sentimento, o perdão é fruto da revelação da cruz. Quanto mais contemplamos Jesus, mais compreendemos o tamanho do perdão que recebemos. E quando isso acontece, o Espírito Santo produz em nós aquilo que jamais conseguimos produzir sozinhos. É por isso que eu sempre digo: o crer corretamente produz um viver corretamente. A graça, escute bem isso, a graça não é permissão para pecar. A graça é o poder para vencer o pecado. E se hoje existe alguém que você não conseguiu perdoar, não olhe para a sua dor, olhe para Jesus, porque onde a graça reina, as cadeias se rompem. E se essa mensagem falou o seu coração, compartilhe esse vídeo. Quem sabe o próximo capítulo da história que a graça escreveu seja a sua história.